Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente volta com a nossa série Aprenda Inglês Britânico, hoje com a aula número 36, que é uma aula que a gente já fez no passado aqui no canal, mas eu resolvi trazê-la de novo com uma outra cara, com uma outra explicação, até porque algumas coisas que eu fiz no outro vídeo eu não achei que ficou tão legal, então eu trouxe de novo para cá. Eu sei que você já viu no título do vídeo o que é, mas vamos com calma, já vou falar sobre o assunto. Então, antes disso, senta confortável, pega lápis, caderno, borracha para anotar tudo que eu vou falar para você e bora pro vídeo. Mas antes da gente começar o vídeo, deixa eu te mostrar esse negocinho aqui, ó. É um botãozinho que tá logo aqui embaixo em algum lugar. Tá escrito lá, seja membro. O que é isso? É você fazer parte do clube de membros do Conexão Britânica, que te dá algumas vantagens. Claro, existe um valor envolvido, um valor que é bem pequenininho, não vai afetar em nada no teu orçamento, eu acredito. E que traz para você, por exemplo, uma das vantagens é você poder ter contato comigo direto. Um grupo fechado no WhatsApp que nós temos somente para os membros do canal. Você pode ter contato comigo a qualquer momento, tirar dúvida de inglês, a gente bater papo e eventualmente a gente se conhecer também por alguma chamada de vídeo. Então, clica lá, dá uma olhadinha, são alguns valores, cada valor tem a sua vantagem, né? Obviamente valores mais altos, eles têm as vantagens de todos os outros e mais alguma, exclusiva para ele. Então, dá uma olhada lá, vê o que você gosta e eu vejo você lá do outro lado. Então, vamos começar a falar do assunto do vídeo, que é passive voice, ou basicamente voz passiva, que é algo que a gente já viu em português, a gente já viu aqui no canal, já trouxe isso aqui no canal, até que na época foi legal, deu bom, mas eu resolvi trazer de novo, justamente para que a gente não esqueça o que é, e óbvio, trouxe com uma outra cara, trouxe de uma outra forma, com um pouco mais de exemplos e uma surpresinha no final. Então, a voz passiva é aquela, vamos dizer assim, é uma forma mais bonitinha da gente dizer a mesma coisa, trocando assim bem em miúdos, tá? Para depois não ter gente dizendo que eu tô enrolando demais para falar. Então, uma forma mais bonitinha da gente fazer ou falar a mesma coisa. Como por exemplo, vamos pegar na voz ativa, I teach English, ou seja, eu ensino inglês. Vamos pegar essa frase como sendo o nosso exemplo, tá? Legal. Então, I teach English, ela vai virar na voz passiva, ó, vai ficar dessa forma. Eu vou pegar essa frase embaixo. English is taught by me. Aí você fala, nossa, mas peraí, eu tô dizendo a mesma coisa? Claro que tá. Aqui é, eu ensino inglês, e aqui, inglês é ensinado por mim. Eu tô dizendo a mesma coisa com outras palavras. Lembra que eu falei que era uma forma mais bonitinha da gente dizer a mesma coisa? Pois é, para que, na prática, antes da gente dissecar isso um pouco mais, para que eu preciso de voz passiva? É muito simples. Quando a gente escreve, principalmente quando a gente escreve, ou quando a gente fala em ambientes um pouquinho mais sérios, muitas das vezes a gente precisa repetir a mesma coisa. Muitas das vezes a gente precisa reinventar aquilo que a gente está falando para falar de uma forma mais séria, falar de uma forma mais erudita, como já diriam alguns amigos meus. Então, a voz passiva ela vem justamente para a gente poder reinventar a forma de falar, poder dizer algo de uma forma diferente. Como eu falei aqui, I teach English. É aquela frase simples que a gente fala no nosso dia a dia, né? E assim, eu estou usando isso aqui como exemplo, pode ser qualquer outra frase, tá? A gente vai falar sobre isso já. Mas, quando eu falo English is taught by me, eu estou falando a mesma coisa. Eu dou aula de inglês, mas de uma forma um pouco mais bonitinha. E como que isso vai funcionar? E por que está tudo colorido? Olha só. Como é que vai funcionar? English é o meu objeto, tá? A gente vai falar sobre um assunto de gramática pura e simples. Então esse é o momento que eu sugiro a você, pause o vídeo de tempos em tempos para anotar o que eu estou falando, tá? Não vai estar escrito. Então pausa o vídeo para anotar o que eu estou falando, tá? English é o meu objeto, ou seja, é aquilo que sofre ação, né? Eu ensino inglês. Inglês é o meu objeto aqui. Ele vai sair do final da minha frase para o começo da minha frase. Então vamos aqui para o comecinho, ó, English. Legal. Aí em seguida eu tenho o I, que sou eu, que aí eu sou o sujeito da frase. O sujeito, ele vai lá para o final e eu vou adicionar a preposição by. Aí olha só, esse assunto eu também já trouxe aqui no canal, já tem um vídeo da gente falando sobre isso, que é a diferença do pronome sujeito para o pronome objeto. O pronome sujeito, ele é o sujeito da frase, pronome objeto, ele é o objeto da frase. Nesse caso aqui, ele vai ser objeto da frase? Vai ser objeto da minha frase na voz passiva, o que a gente chama de agente da passiva, tá? Eu sei, a gente já ouviu isso em aula de português na escola, e muitos de nós
não prestaram muito atenção. Eu me incluo nisso. Eu era um péssimo aluno em português. Mas, por acaso, ensinando inglês, eu acabei tendo de aprender isso também. Então, o by me, aqui, é o meu agente da passiva. É o meu sujeito da voz ativa que virou objeto na voz passiva. Tá? E o meu verbo é onde a gente precisa prestar mais atenção. Então, vamos com calma aqui. Aqui eu tenho o verbo teach, verbo ensinar. Ele, quando vai para a voz passiva, ele vira is taught, é ensinado, é ensinado. Ou seja, eu vou mudar um pouquinho a minha forma do verbo. Para isso, eu já vou te dar uma sugestão. Aqui na descrição do vídeo tem o link para o blog do Conexão Britânica. Lá tem uma parte do nosso blog destinado a verbos irregulares, porque a gente vai lidar com muitos verbos aqui, né? Não só hoje, mas como na vida. Então, teach, por exemplo, é um verbo irregular. Ele muda de forma quando a gente flexiona ele para outros tempos. Já fica a dica porque eu vou dizer em seguida, tá? Então, teach vira is taught. Vai lá no blog, dá uma olhadinha na lista completa de verbos irregulares, porque você vai precisar dele. Porque olha só, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para montar minha voz passiva, além de trocar sujeito e objeto de lugar? Que na sua essência, é isso que vai acontecer. Eu vou ter sempre o verbo to be, nosso querido, adorado, amado e idolatrado e etc. Verbo to be, no mesmo tempo verbal da frase na voz ativa. Presta atenção nisso. O que eu estou querendo dizer? Se a minha frase está no presente, o meu verbo to be vai estar no presente. Se ela está no passado, o verbo to be no passado. Se ela está no futuro, vai estar no futuro e assim por diante. Segura essa onda que a gente vai falar disso já já, tá? Mas já dei uma pincelada aqui, já dei um spoiler para você. E esse verbo to be, nesse rolê aqui que eu falei, a gente soma ao verbo principal da frase. Esse cara aqui, ó, teach, no particípio passado. Então, olha só. Esse particípio passado, o que é? Quando a gente vê aquela lista de verbos irregulares, eu tenho lá, na minha coluna da esquerda, eu tenho o verbo ali no infinitivo / presente. Na coluna do centro, eu tenho os verbos no passado. E na coluna da direita, os verbos no particípio passado. Estou falando desses verbos na direita. E eu falo mais dos verbos irregulares, porque são aqueles que a gente precisa memorizar mais. Porque os regulares são todos iguais, passado e particípio são iguais. Eu boto ED, ou IED, dependendo do verbo. Tá? Então, a minha estrutura vai ser essa. Verbo to be mais verbo no particípio passado. Considerando que o verbo to be tem esse rolê aqui de estar no tempo verbal da voz ativa. Vamos ver um exemplo. Olha lá. Se eu tenho a minha frase na voz ativa no presente, meu verbo to be está no presente. Ou seja, am, is ou are. Se a frase está no passado, aqui eu estou falando de simples, né? No passado, o verbo to be vai para o passado. Was e were. Agora, se ele está no futuro, quando eu falo de futuro aqui, é o futuro não imediato, o futuro que a gente usa will, tá? O outro futuro, ele é uma outra história. Um papo para um outro vídeo, tá? Então, se eu estou no futuro, futuro simples, will be. São raras as oportunidades que a gente tem de usar be como be. Então, will be. Mas ela não pode só estar nesses tempos. Ela pode estar no presente contínuo. Ah, mas é presente. Então, o verbo to be vai estar no presente. Am, is, are, mais being. Sim, vou usar o verbo to be 2 vezes. Sim. Então, am, is, are, being. Estão, está ou estou sendo, tá? Se está no passado contínuo, was you were, being. Agora, para a galera que está aí já no intermediário para cima e está com a frase no present perfect, ele vai usar have, has, been, particípio passado do verbo to be. Eu vou ter 2 verbos no particípio passado juntos, única exceção da regra, tá? Isso para você que está intermediário para cima, ou você mais aventureiro que gosta de pegar esses termos verbais aqui. E se eu estou no past perfect, had, been. E isso tudo vai se somar, olha só, a isso daqui. Então isso tudo que eu falei entra aqui e só aqui. Esse daqui não muda. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver mais exemplos. Vamos pegar um caso aqui, simple past. I visited my parents last Sunday. Então, eu visitei os meus pais. Parents não é parentes, são pais. Last Sunday. Então, visitei meus pais domingo passado. Então, meus pais foram visitados no domingo passado por mim. My parents were visited last Sunday by me. Fiz questão de usar um verbo regular, verbo to visit,
Para vocês verem, é igual, ó. Aqui é passado, aqui é participe. É igualzinho. Essa é a parte fácil desse rolê. Se o verbo está aqui no passado, vai para o participe, fica a mesma coisa. Facilita pra gente. Ou, I will visit my parents next Sunday. Então, eu visitarei, ou eu vou visitar os meus pais no domingo que vem. Então, meus pais, my parents will be visited next... Vamos de novo. My parents will be visited next Sunday by me. Como vocês verem, teacher também erra às vezes, tá? O que acontece? Rola uns trava-língua. Então, meus pais ou serão visitados no próximo domingo por mim. Aí, eu sei. Aí você pensa numa hora dessa assim, poxa, Rod, ou teacher, como você quiser me chamar. Quem fala assim? Poucas pessoas falam assim. Eu sei, assim. A ideia da voz passiva ela é muito mais escrita do que falada, tá? Existem situações, é claro, dependendo do contexto que você vai usar voz passiva, tá? Então, já um desafio que eu lanço para você. Presta atenção na forma que você fala, se você não usa a voz passiva no seu dia a dia e nem percebe. Vai que, né? Bom, um outro exemplo aqui, presente contínuo. I am visiting my parents now. Então, eu estou visitando meus pais agora. My parents are being visited now by me. Então, meus pais estão sendo visitados agora por mim. Gente, é simples. É muito simples, tá? Acredite, se você pega aquela estrutura que eu expliquei, com os detalhes do verbo to be, e aplica na tua frase, fica muito fácil. Fica muito fácil. Não é do tipo assim, o teacher está falando porque ele sabe. Não, fica muito fácil. Testa você. Testa. Então, o que a gente vai fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Muito simples. Primeiro, ouvir. Ouça a si mesmo. Eu não coloquei aqui, mas ouça a si mesmo. Vê se você não usa isso. Às vezes a gente usa e nem percebe. Eu mesmo uso muito a voz passiva vez ou outra, tá? Muitas das vezes eu me pego fazendo, tá? Ou seja, a voz passiva é usada por mim todos os dias, como eu fiz agora, tá? Então, ouça a si mesmo. Ouça em música, em podcast, livros. Livro, tem muito em livro, tá? Outros vídeos no YouTube, seja desse assunto, seja de outro, seja vídeo completamente não correlacionado a inglês, mas está em inglês, faça, sem problema nenhum. E outras plataformas de vídeo também, tá? Além disso, repita tudo o que você ouviu. Encontrou uma voz passiva? Poxa, que legal, pausa aqui, deixa eu repetir. Repete, usa, exercita, treina, pratica, tá? Porque prática vai levar você a aprender isso mais facilmente. Depois que você praticou bastante, repete tudo, porque aí, dentro disso que eu falei, isso é um processo onde a repetição é o fator mais importante, é essencial que você repita. E sem repetição, esse processo ele fica faltando. Você é exposta, recebe o conteúdo, recebe a informação, mas você não pratica a informação. Então ela existe lá dentro de você de uma forma empírica, de uma forma teórica, de uma forma não prática. Uma vez que você pratica, você coloca em contextos diferentes, aí sim, essa informação ela passa a ser algo palpável para você usar no seu dia a dia, tá? E não perca que você deve estar vendo esse vídeo na terça-feira, então na quinta-feira vai sair um vídeo deste mesmo assunto com exercícios para você treinar. Então, pega esse vídeo, mastiga ele, destrincha ele, cria os seus próprios exemplos e na quinta-feira, quando sair o próximo vídeo, claro, se você está vendo isso em 2040, o próximo vídeo da sequência é o vídeo com exercício, tá? Mas se você está vendo na semana do lançamento, na quinta-feira, dia 8 de setembro, vai sair o vídeo com exercícios desse vídeo aqui, beleza? Então, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau.